Olá, cinéfilos! Começando mais uma fita e hoje eu vou falar de um diretor que é um tanto quanto controverso. Muita gente ama, muita gente odeia, mas acima de tudo, ele sem dúvida é um baita de um diretor. E eu vou falar de uma série que ele fez recentemente na Amazon Prime que simplesmente revolucionou o modo como a gente assiste os streamings atualmente. Eu vou falar do diretor Nicholas Winding Refn e da sua obra Too Old to Die Young. Antes de falar sobre essa série, que eu não tenho nem palavras para dizer, porque foi uma experiência sensorial incrível. Eu revi alguns filmes, dele. Eu preciso dizer que um dos meus filmes favoritos é um filme do Nicholas, que é o Drive, com o protagonismo, do Ryan Gosling, que é um baita de um ator que eu adoro. Drive, ele é de 2011, eu revi ele esses dias, e a construção do filme, a trilha sonora, a mensagem, o Nicholas tem essa coisa de colocar uma moral na história, e os heróis nem sempre são pessoas perfeitas ou pessoas 100% certas, assim, com a sociedade, É o que ele mostra em Drive, que o cara, ele possui algumas ações questionáveis, mas no fim das contas ele é a salvação para uma família ali. Tem também o lendário filme Bronson, Então, eu acho que para quem estuda cinema, é um filme que precisa ser visto, É um filme de 2008 do diretor. E também o mais recente, de 2016, que é o Demônio de Neon, que também é muito bom. A gente vê que é um diretor que ele trabalha muito essa questão da superviolência, mas essa superviolência dentro do cotidiano, Então, ele tem um pouco dessa coisa do Tarantino, de jorrar sangue, enfim, mas que funciona porque às vezes ele precisa dessa agressividade para mostrar o pior de cada personagem, Então, isso eu acho bem legal. Em Too Old to Die Young, que é a sua nova série, que está disponível na Amazon Prime, Muito Velho para Morrer Novo, eu amei o nome dessa série. Eu demorei para sentar aqui e falar sobre ela, porque eu já fui assistir ela sabendo disso tudo. Ele exibiu no Festival de Cannes, ele apresentou o quarto e o quinto episódio dessa série e ele disse o seguinte, abre aspas, achei que como Cannes estava abraçando o streaming, o que poderia ser melhor do que mostrar o meio do filme. Ele tem algumas também peculiaridades, Dislexia, ele sofre de dislexia e ele é daltônico. Ou seja, são duas coisas que poderiam possibilitá-lo de ser um diretor de cinema. Mas ele entendeu que se ele tiver uma equipe, pessoas que consigam falar e mostrar o que ele vê, seria fácil e ele conseguiria, trabalhar com cinema. Então, você pode perceber nos seus filmes que eles possuem as cores muito vibrantes, que justamente é como o Nicholas enxerga a vida. O azul é muito predominante, é tudo muito contrastado, Ele conseguiu mostrar, pro diretor de arte, a fotografia, que é a sua visão sobre o mundo, Então a gente de fato tá vendo aquelas cores super expostas, muitas vezes até demais, mas é a visão do Nicholas sobre o mundo. Então isso eu acho muito interessante, Não é uma estética que ele quis adotar, eu quero que os meus filmes sejam assim coloridos porque as pessoas vão saber que sou eu, Não é. Na verdade ele queria que as pessoas conseguissem ver o que ele vê, Então, isso é muito verdadeiro, E quando eu fui assistir Too Old to Die Young, assisti a série, primeiro de tudo, como deve ser assistido uma série. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, e é uma série que ela você tem que ter paciência, para assistir. São histórias de cotidiano, são histórias de pessoas reais que têm que lidar com essa violência do dia a dia, E o Nicholas, ele disse também em uma outra entrevista que ele só queria fazer um filme
E ele não precisaria se preocupar em essa película terminar em 2 horas, né, de duração. Então ele foi gravando até acabar o dinheiro praticamente, né? Sendo que o último episódio, ele tem 30 minutos e os outros, eles passam de 1 hora, né? 1h10, 1h15, né? Então, ele simplesmente foi gravando e colocando isso, acabou sendo um filme muito grande, onde ele transformou numa série, né? O que é legal aqui é que ele quebra completamente a ideia que a gente tinha de assistir uma série, né? A gente antigamente tinha que sentar, assistir um episódio e depois tinha que esperar uma semana para poder assistir um novo episódio. Ficava com aquela história, às vezes tinha que relembrar, né? Porque passou uma semana, enfim. E hoje com Netflix, com Amazon Prime, com, né, tantos outros streamings que existem, né, principalmente nessa época que a gente está vivendo de pandemia, né, sem poder ir no cinema, a gente está consumindo muito filme, né, dessas plataformas. Então, a brilhante ideia que ele teve, né, é que hoje também a gente já tem essa coisa de, pô, vou maratonar uma série. Você consegue sentar e assistir 2, 3 episódios sem ter que esperar uma semana, né? E ele foi além disso, né? Se tem séries que são séries que você tem uma história por episódio, que são flexíveis de serem assistidas, o Nicolas, ele quebrou todos os paradigmas disso de uma forma sensacional. Você pode sentar e já assistir o último episódio. E isso não vai mudar a forma como você vai entender essa história. Então o Nicolas, ele quebrou todos os paradigmas, né? Onde você pode sentar, assistir uma série que você não precisa começar ela do primeiro episódio. E isso é sensacional. E eu queria muito entender essa construção dele, né? Porque a gente já vai com esse olhar para esse tipo de série. Então, eu assisti primeiro, né? Eu maratonei ela. Ela é uma série bem difícil, assim, de você prestar atenção, né? Porque os filmes... ela é uma série que tem bastante cenas mais demoradas, né? É uma estética, assim, de um estilo de cinema mais europeu, onde você não tem tanta ação, e quando essa ação acontece, ela acontece muito rápido, né? Então, você vai entrando dentro daquela atmosfera, daqueles personagens que ele tá querendo mostrar pra gente, e isso é muito interessante, porque eu fui assistindo continuamente, né, do começo ao fim, e depois eu fui fazendo essa experiência de assistir saltado, e, gente, é muito legal, é muito legal a construção, o que ele conseguiu fazer, né, e eu fui pesquisar depois sobre isso, né, então ele falou o seguinte, né, na entrevista pro pessoal do Cannes, né, do Festival de Cannes, ele falou, abre aspas, pelo menos é isso que eu faço em casa, assim como os meus filhos e a minha mulher. Normalmente, pego as coisas pelo meio do caminho, né? Portanto, seria uma maneira mais relevante de apresentar o futuro, né? Então, ele quis dizer que nem sempre ele pega um filme do começo, e a ideia de que isso não atrapalhe a sua experiência final, né? Sendo que você não viu o filme desde o começo, é quase impossível de acontecer, né? Porque a gente perde pedaços, e ele queria que isso acontecesse com a sua série. Para o cineasta, Too Old to Die Young não é televisão. Não é de jeito nenhum, ele afirmou. Abre aspas. Há todo esse debate sobre cinema e TV, o que assistir na TV, o que é, o que não é, o que é o streaming, mas a gente não precisa se preocupar com o cinema. Ele está bem. É a televisão que está sofrendo porque com o streaming ninguém assiste a TV. Nós usamos o streaming quando queremos ver algo e pausamos quando queremos fazer alguma outra coisa. Para mim, a televisão está morta. O streaming é a revolução. Fecha aspas. E com tudo isso, ele realmente fez o que ele tinha no pensamento, né? Você pode assistir Too Old to Die Young em qualquer momento que você queira, e em qualquer parte que você queira. Se você quer começar pela metade da quinta, né, do quinto episódio, você pode fazer isso, e você vai conseguir ter uma experiência diferente
com o episódio que você está assistindo naquele momento. Ele ainda disse que só decidiu a duração dos episódios depois na montagem, ou seja, aquilo que eu falei para vocês. Ele fez um filme muito grande, porque não faz sentido obedecer parâmetros de 45 minutos ou 1 hora, se o espectador vai pausar e ele vai assistir quando ele achar conveniente para ele. E por conta disso, ele também afirmou que Too Old to Die Young talvez não tenha final, justamente por isso, né? É como a internet é só você desligar o botão, afirmou. A maior dificuldade era romper as fronteiras, porque ficavam me falando de televisão, que a narrativa da TV, de como ela funciona, como se conta uma história na televisão. E Too Old to Die Young reprisa alguns dos melhores e piores momentos do diretor. Sem dúvida, essa série, ela é como se fosse um apanhado de tudo que ele já fez na vida dele, na carreira dele, né? E ele colocou isso dentro, né, dessa série. Eu acho que ela tem uma força muito grande e eu acho que ela representa muito do diretor, né? Você vê muito do Nicolas ali dentro. E falando um pouco da história, né, da série, ela passa a história de Martin, que é um xerife do condado de Los Angeles, que teve o parceiro morto. Em um relacionamento com uma adolescente, a filha de um bilionário, ele forma uma parceria com um agente do FBI, transformado em vingador. É como você tentar descobrir alguns traços das pessoas, porque a sociedade impõe isso, né? A pressão da sociedade em diagnosticar certos comportamentos das pessoas faz com que a gente, às vezes, né, julguem algumas pessoas. E pra mim, eu acho que Too Old to Die Young, ele aborda exatamente isso, que você tem alguns encontros com esses personagens no decorrer da série e que às vezes eles não se encaixam na sociedade, né? É o xerife que é corrupto, é a prostituta que quer sair daquilo ali, mas é confortável ao mesmo tempo. Então, meio que dane-se a sociedade nesse contexto. Eu acho que essa série, ela é sobre a arte, né? Ela não tá preocupada em ter um controle ou um fechamento. Eu acho que o que ele criou aqui é uma obra magistral, onde a gente tem um controle do que a gente vai assistir e das nossas próprias conclusões. Então, acho que o que ele se propôs a fazer é algo muito, muito diferente e difícil de ser compreendido por algumas pessoas que já são acostumadas a ter esse roteiro, né, de uma série boa em mente, né? Eu acho que isso tudo, essa forma de assistir, ela é a arte. E isso não tem controle sobre o ser humano. Por isso que, pra mim, é uma série que ela vai estar no meu catálogo de séries pra sempre, assim. Eu vou assistir ela sempre com um olhar diferente, né? É o que eu sempre falo, né? Eu repito aqui. A gente precisa reassistir algumas obras porque a gente muda, nosso pensamento muda. E eu acredito que o que o Nicolas está fazendo aqui é justamente isso. Não é uma série engessada. Você pode assistir a primeira vez e você vai, talvez, odiar ela, né? Ou você, depois de alguns anos, vai lá e assista ela picotada, você talvez ame ela. Então, eu acho que é isso que ele faz com os filmes dele, né? Ele não se importa muito em ter um parâmetro ou uma cartilha que ele segue, que aquilo vai acontecer, aquilo vai fazer um sucesso, tem uma fórmula de sucesso nesse filme, nessa série. Não, ele simplesmente vai lá e faz no que ele acredita, no que ele gosta, né? E sobretudo no que de fato é verdadeiro para ele, né? Que eu acho que é a grande chave das coisas que ele produz. E finalmente eu preciso dizer que se você quer ver algo diferente, algo que te ultrapassa completamente a nossa compreensão sobre assistir uma série, de começo, meio e fim, se você quer ter uma experiência sensorial, uma experiência visual e você quer ter, você não tem pressa para que isso aconteça, essa série é para você. Eu acredito que é uma das séries mais significativas que eu assisti nesse ano de 2020. Eu falo dela com
com uma expectativa muito grande, porque é uma das séries que estão no catálogo da Amazon Prime, mas que ela muitas vezes ela passa desapercebida, né? Porque você pode começar a assistir, você pode parar no meio do caminho, mas eu acredito que se você der uma chance, a sua experiência vai ser incrível. E você vai falar dela para os outros, assim como eu tô falando dela para você. Então, fica aí a minha dica dessa série sensacional, uma das melhores do ano e uma das melhores do catálogo da Amazon Prime, já produzidas, de um diretor que realmente vive a arte, né? Ele consegue passar todas essas coisas que ele tem, né? Ele tem pessoas que escrevem o roteiro para ele tem pessoas que entendem o que ele enxerga, e para mim ele faz essa obra ser completamente sensacional. Assista Too Old to Die Young. Assine o canal para você não perder mais nenhuma novidade, e siga nosso podcast também nas redes, né? A gente tá aqui embaixo o endereço, você pode ouvir, tem muitos conteúdos lá que eu não transformo em vídeo, né? Mas sempre tem novidade nos dois, né, canais, mas é legal que você siga os dois, porque muitas coisas eu vou colocar no podcast que eu não vou conseguir passar para o vídeo. Muito obrigada, nos vemos na próxima fita.